Olá, pessoal, boa noite. Eu estava com saudade de vocês, né? Há quanto tempo? Quero desejar uma boa noite para meus amigos e a paz do Senhor para os irmãos. E nessa noite nós vamos fazer um estudo sobre 4 tipos de temperamentos de pessoa, né? Aí aqui eu vou ler, deixar uma palavra no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 10, que fala sobre Abraão e o sacrifício. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Amém, amados? Agora nós vamos fazer um estudo em cima dessa palavra aqui, né? Vamos fazer um comentário poderoso, né? Eu andei sumida esse tempo porque eu estava doente, viu, amada? Não sei se vocês estão me vendo bem nessa filmagem, mas eu estava com o meu rosto inchado, estava com dor de dente, com problema no dente. Eu vou deixar uma foto aqui depois. Meu dedo estava muito inchado, mas graças a Deus, Deus me deu vitória, eu me recuperei e estou melhor, graças ao Senhor. Então aqui nós vamos fazer um estudo sobre 4 tipos e temperamentos de pessoa. Hipócrates, um médico grego que viveu há 400 anos antes de Cristo, ele criou um conceito dos 4 temperamentos do ser humano: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Depois de muitos filósofos e psicólogos vierem desenvolvendo essa ideia, e eu também, juntamente com outros pastores, estudando bastante esse assunto, eu quero conversar com você hoje sobre os 4 temperamentos do ser humano, uma visão bíblica a respeito do assunto. E isso a pessoa, eu estou estudando. É isso aí, pessoal. Eu estou estudando bastante o ser humano, a Bíblia e o ser humano, para poder estar entendendo melhor como lidar com cada um deles. Então eu resolvi estudar esse conceito muito importante de Hipócrates criou sobre os 4 temperamentos do ser humano. Então aqui o comentarista está falando a respeito, né, de um médico, né, que há 400 anos antes de Cristo ele criou um conceito, ele fez uma análise, né? Fez uma pesquisa e descobriu que o ser humano, existe ser humano que cada um tem um temperamento diferente um do outro, né? Existem 4 tipos de temperamentos de pessoas, e é isso que nós vamos ver aqui dentro da Bíblia, o temperamento de cada uma dessas pessoas, como Deus trabalhava, a forma de Deus trabalhar. Deus operava poderosamente. Vamos explicar um pouquinho sobre esse assunto para você entender onde você se encaixa, para você aí ser mais abençoado, porque o autoconhecimento é uma coisa importantíssima. Tem muita gente que não se conhece. Aleluia! Como é bom estudar a Bíblia, né? Que não se conhece, quer entrar em coisas erradas. Ele está falando, tem pessoas que não se conhecem, por não se conhecer, entra e faz coisas erradas. Por isso que se casa errado, arruma um emprego que não é para ele, porque ele não se conhece. Nós temos que nos conhecer. Eu sempre falo para as minhas ovelhas, os nossos membros, que não, nós devemos conhecer 3 pessoas: Deus, o diabo e nós. Mesmo a Bíblia diz que examine, a Bíblia fala, né, que examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que conhecer Deus para nos conhecer melhor. Conhecer o diabo, senão ele arrebenta a vida da gente. Ele não pode ficar oculto, né? E nós temos que conhecer e nós temos que nos conhecer melhor. É isso que ele está falando aqui. Um pouco de
de autoconhecimento que eu quero trazer para você hoje. Então vamos lá. Tem o temperamento sanguinário. Vamos às características. Os temperamentos sanguinários, a princípio, né? O sanguinário, por exemplo, ele é alegre, ele é aquela pessoa que chega chegando, começa a brincar e começa a sorrir, alegra a festa, alegra o churrasco, alegra o culto. São pessoas alegres, são pessoas otimistas. Geralmente, quando acontece um problema, ela levanta a cabeça, ele levanta a cabeça, não, não, vai dar tudo certo, vamos tentar de novo que vai dar tudo certo. São pessoas otimistas, né? As pessoas sanguinárias, ele está falando aqui. Mas são pessoas também temperamentais. Quando está nervoso, fala um monte de coisa, mas não guarda mágoas, né? Vão lá e pede perdão, sem problema nenhum. Não são de coração duro, mas não são de coração duro, não. Então o sanguinário ele é assim, ele é falante, ele fala demais, ele não deixa ninguém falar. E se for mulher, ela fala mais ainda, né? Porque a mulher ela tem a tendência a falar, né? Então se a mulher for sanguinária, ela fala mais ainda. E é a sua natureza feminina, né? Aí aqui fala, o sanguinário, ele fala, depois pensa, né? Ele fala sem pensar, né? Ele tá falando. O sanguinário, ele fala e depois pensa, mas tá errado. Ele é impulsivo, ele é bondoso, ele tira a roupa do corpo se preciso para poder abençoar as pessoas. Se necessário for, ele na igreja leva a cesta básica, se preocupa com o próximo, abraçam a causa. Os sanguinários são importantes em toda a sociedade. Também são indisciplinados, né? Chega sempre atrasado, se marcar 3 horas, ele chega 3h15, 4 horas, né? Eles são indisciplinados, eles não são corretos com os horários. E também eles cedem muitas tentações, né? O sanguinário gosta demais do mundo. O sanguinário, ele acha pessoas, festas super interessantes. Então, ele acaba cedendo às tentações. Então, se ele é um cristão, ele tem que orar bastante, jejuar para poder vencer essas tentações aí, né? Exemplo, um sanguinário muito conhecido é o apóstolo Pedro. Quando Jesus falou que ele ia para a cruz, aí Pedro falou assim: de maneira nenhuma, Senhor, vai para a cruz. Ele falou: eu vou contigo até a morte também. Aí Jesus falou assim: antes que o galo cante, tu me negarás, né? 3 vezes, né? Está escrito na palavra de Deus. Agora os coléricos. Os coléricos são pessoas nervosas, são pessoas agitadas. Geralmente são pessoas que falam rápido e firmes, olham no seu olho e o jeito delas falarem já parece que está brigando. Mas com você, mas não tá. É o jeito dela falar. São pessoas que dificilmente perdoam. Quando fica magoada, ficam mesmo e não se e não se quer, a não ser que o Espírito Santo esteja nela e ela seja uma pessoa aquebrantada. O que eu estou ensinando aqui são as características do ser humano quando ele não é aquebrantado por Deus. Quando ele é aquebrantado por Deus, claro que as coisas vão mudando. O Espírito Santo vai trabalhando no homem de Deus
E aí ele consegue perdoar mais, consegue ficar menos nervoso. Ele é nervoso, ativo demais. O colérico, se deixar ele, acorda seis e vai até 7 e fica trabalhando e trabalhando e não cansa. Pessoa colérica, ela não é preguiçosa, não existe. Ele é sempre animado e sempre ativo, está envolvido em 3 a 4 a 5 tarefas ao mesmo tempo. A mulher colérica, ela faz tudo ao mesmo tempo, parece elétrica, só são nervosos, eles são extrovertidos, sem timidez, né? Os coléricos são insensíveis no modo de falar, mas são também autodisciplinados. Eles são orgulhosos, só volta atrás quando cheio de Deus, né? Quando eles fazem algo de errado, o colérico, ele só volta atrás quando eles estão cheios de Deus. Se ele tiver Deus na vida dele, aí ele volta atrás em qualquer coisa errada que ele fizer. O colérico mais conhecido, mais nas escrituras, são o apóstolo, é o apóstolo Paulo. Você pode ver que antes ele perseguia os crentes, saía, né, escravizando todo mundo. Ele pregava os crentes, né, batia, né, ele consentiu na morte de Estevão. Ele era bem nervoso, ele trabalhava bastante, viaja para lá, viaja para cá, né? Então, só que ele era um homem cheio do Espírito Santo, né? Paulo, ele está falando, né? Que Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era colérico, mas era cheio do Espírito Santo. Então, os defeitos quase não apareciam na vida dele, porque Deus predominava na vida de Paulo. Ele falou que carregava as marcas de Cristo, né, no seu corpo. Paulo falou que carregava as marcas de Cristo. Então, ele era um homem muito dependente de Deus, e Deus trabalhava nesse caráter dele, né? Deus é quem trabalha nas nossas fraquezas. O Senhor aperfeiçoou o seu poder em nossas fraquezas. Temperamento fleumático, né? A característica dele, eles são calmos, né? A batata tá assando, o bicho tá pegando e ele tá quieto, tranquilo, nem tá tendo um assalto, um roubo e ele fica quieto, ele parece uma tartaruga. Calmo, tranquilo, ele é lento para fazer as coisas, dentro dele tá tudo em paz. Ele pensa assim. Glória a Deus. Para que ficar agitado, né? Ele pensa assim, para que ficar agitado? Vamos resolver isso aqui numa boa. Ele tem o cérebro organizado. Antes dele falar alguma coisa, ele já pensou demais. Você fala, fala, fala e ele te escuta. Depois, calmamente, ele responde. O fleumático não chora. É difícil, eles são pacificadores. Eles são acomodados, para não dizer preguiçoso. E são teimosos também, né? Essas são as características dos fleumáticos. Pessoas fleumáticas são assim. O homem mais conhecido, o exemplo, é o Abraão. Ele é tranquilo. Deus pede seu filho e ele dá, sem reclamar, né? Amarra o filho e pega o cutelo e vai fazer o sacrifício. Foi o que eu leio agora, né? Abraão, ele era um fleumático, ele era uma pessoa tranquila. O que nós temos, de pedir para Deus é aperfeiçoar o seu poder em nossas fraquezas, né? Agora nós vamos ler o quarto temperamento de um homem. O temperamento melancólico. São pessoas abnegadas, são pessoas que vivem a vida do outro. Ele quer o bem do outro sempre. Se ele puder ajudar, ele faz. Se ele não
eles são perfeccionistas, porque eles são muito frágeis com críticas, né? Então, procuram fazer tudo certo para não ser cobrado, porque eles não suportam ataques nem pressão, né? São frágeis eles, né? Ele guarda segredos, são pessoas boas para você contar segredos, são fiéis, são amigos, são criativos. Defeito, eles são desconfiados, depressivos também. Exemplo, Elias se escondeu na caverna e Jonas, Deus fez a aboboeira. E quando Deus desfez da aboboeira, Jonas queria morrer, né? E depois desfez e ele pediu a mortes, né? O Jonas. Jeremias e Moisés dizendo: eis que o meu nome do livro da vida. Então, assim, são pessoas melancólicas, né? Esse tipo de pessoa, aqui nós falamos sobre 4 tipos de pessoas, né? E o seu temperamento. Porém, o poder de Deus, a Bíblia diz que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Então, não importa o que você é, a forma que você vem para Jesus, venha como estás, você não vai ficar como está. Deus vai aperfeiçoar o poder dele em sua fraqueza, né? Deus é poderoso, quando a gente se achega a ele, ele começa a trabalhar em nós. Ele começa a nos aperfeiçoar, nos deixar parecido com ele, dependente dele, né? Ele vai deixando a gente parecido com Cristo. O objetivo é esse, é que a gente venha se parecer com o Senhor Jesus, né? Por dentro, Deus trabalha por dentro da nossa pessoa e por fora, trabalha no nosso caráter. Agora nós vamos fazer o resumo desse estudo, né? Que fala o sanguinário. São 4 temperamentos de 4 pessoas que estão dentro da igreja. Essas 4 estão na sociedade, essas 4 pessoas estão no dia a dia, estão dentro da sua casa, estão na rua. Existe 4 tipos de temperamento, segundo a medicina, e existe 4 tipos de pessoas que se encaixam com cada um desses temperamentos. E quando elas estão no mundo, a carne é quem predomina, né? Mas quando elas vêm para Jesus, quem predomina é o poder de Deus, é a presença de Deus na sua vida. O sanguinário, né? Os sanguinários, fazendo o resumo, os sanguinários eles são otimistas, eles não guardam mágoa, ele é alegre, eles são temperamentais, fala demais, são impulsivos, não pensa para falar, são bondosos, são indisciplinados e eles gostam do mundo. Exemplo, Pedro, né? E Mateus 26, 69 e 75. Aí vocês vão fazendo o estudo, aí vão acompanhando e vão fazendo a leitura em casa. E o colérico? Coléricos são nervosos, dificilmente perdoa. Eles são nervosos, eles são ativos, extrovertidos, são insensíveis, são autodisciplinados, autodidatas, são orgulhosos, sempre acha que está certo. Guarda mágoa. Exemplo, Paulo, Atos 9, né? Paulo ele era um perseguidor, né? Até Jesus entrar na vida dele e modificar. Ele era uma pessoa que nervoso, matava os crentes, né? Era uma pessoa agitada e quando ele se converteu, Deus transformou a maldição em bênção. Porque Deus faz assim, a gente vem para Jesus toda esbagaçada, às vezes só o pó, né? Porque o diabo já tem bagunçado tanto com a nossa vida que a gente vem só, né? O pó, a gente sai do fundo do poço, sai do lamaçal. Então Deus ele começa a transformar, a nos moldar, transformar o nosso caráter, né? Aí agora nós vamos falar sobre os fleumáticos. Eles são calmos, tranquilos, lento. O cérebro dele é organizado, racionais, não chora, eles sentem a dor por dentro. São pacificadores, não gostam de briga, são acomodados ou preguiçosos, são teimosos. Exemplo, Abraão e o sacrifício. Isaac. Abraão era calmo, né? Era um homem dependente de Deus, se tornou amigo de Deus, né?
Agora nós vamos ver o quarto temperamento, é o temperamento melancólico. Ele é abnegado. Abnegado é o que quer o bem do outro, perfeccionista, são frágeis, com crítica, né? Amigos fiéis, maridos fiéis, criativos, são artistas, né? São muito criativos eles. São desconfiados, né? Exemplo, Elias na caverna. Elias se trancou, né? Ele era uma pessoa, o comentarista está falando que ele era melancólico, ele se trancou na caverna depois da perseguição da Jezebel. Jonas, por causa da boboeira, Jeremias, né? Moisés, né? Então vocês leem aí 1 Reis 19, 9, que fala sobre Elias na caverna, e Jonas 4, versículo 6, que fala sobre a boboeira e os sentimentos, né, que eles expressavam. Então aqui é bom porque a cada dia a gente está aprendendo mais com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina, né? Dia após dia. E eu quero falar que eu estou feliz de estar retornando novamente para o canal, mostrando minha cara aqui para os irmãos, que eu gosto de pregar assim, falando com os irmãos. Mas como eu estava com o dente muito inchado, então eu tive que gravar os áudios só de voz. Que o Espírito Santo de Deus venha falar com cada um que ouviu essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no teu caráter, na tua vida. Saiba que Deus te ama do jeito que você é e Deus vai aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse estudo que venha beneficiar, que venha abençoar, que venha transformar, venha dar vitória. Quebra o ar, corta a lança, faz a tempestade se acalmar. Aperfeiçoa, Pai, teu poder em nossas fraquezas e confirma a bênção e a vitória. Em nome de Jesus na nossa vida. Amém. Glória a Deus.